Alô, meus amigos do curso ArcoDCM, na continuação do estudo dos fundamentos do método, veremos nessa aula o estilo redacional da servidão apresentar. Lembrando sempre que a servidão apresentar é uma daquelas servidões consideradas bases de fundamento que você deve dominar, porque a partir do domínio dessa servidão, nós iremos ter condições de expandir com muito melhores condições o domínio das servidões analisar e também da servidão comparar. Portanto, o objetivo de nossa aula será identificar o estilo redacional do item 2, desenvolvimento, da servidão apresentar e também apresentar destacando. Lembrando sempre, vamos começar fazendo uma rápida recordação, o que vem a ser a servidão apresentar. Na servidão apresentar, eu vou expor, eu vou significar, explicar, esclarecer o significado de algo. A servidão apresentar é aquela servidão que apresenta que eu mostre conhecimento, que eu derrame conhecimento sobre a banca. Porque eu posso trazer para esta apresentação, eu posso trazer elementos, apresentar características do meu objeto de estudo. Se estiver apresentando uma guerra, um conflito, eu posso apresentar essa guerra, esse conflito por suas causas, por suas consequências, por seus desdobramentos. Eu posso apresentar também alguma descrição desse meu objeto de estudo, caso seja guerra ou conflito. Então, vejo que a servidão apresentar apresenta uma extensa possibilidade de nós apresentarmos ideias para solucionar a servidão apresentar. Então, veja o caso, por exemplo, apresentar o Brasil. Eu posso apresentar o Brasil por suas dimensões territoriais, por suas características políticas, por suas características econômicas, por suas condições climáticas, todas essas ideias estarei apresentando o Brasil. Apresentar o Brasil. O Brasil caracteriza-se por ser um país de grandes dimensões territoriais, por ser um país de extensa faixa litorânea, por ser um país banhado pela costa do Atlântico Sul. O Brasil caracteriza-se por possuir uma das maiores florestas tropicais do mundo. Então, vejam quantas ideias que nós vamos levantando a partir do conhecimento do meu objeto de estudo. Apresentar o Exército Brasileiro, eu posso apresentar o Exército Brasileiro por suas características educacionais, operacionais, por seus eventos históricos. Eu posso apresentar o Exército Brasileiro também pela família militar, as condições de apoio à família militar. Então, vejo que a servidão apresentar sempre vai pedir uma extensa gama de conhecimentos. Mas eu preciso ter também conhecimentos específicos, por exemplo, apresentar as causas da introdução da cultura da cana-de-açúcar no Brasil, apresentar as consequências da Era Vargas, onde se conclui que o conhecimento no concurso da ICM é muito importante. Então, vejam que quando nós estamos tratando de conhecimentos que nós dominamos, a questão fica muito mais fácil de ser apresentada ou de ser solucionada. Mas quando a questão envolve um conhecimento um pouco mais pesado, realmente daí o conhecimento vai brotar como sendo um diferencial competitivo que vai lhes aprovar, que vai te levar à aprovação do concurso. Portanto, vamos ver agora a redação do desenvolvimento na servidão apresentar por meio dessas duas questões. Apresentar a Guerra Fria destacando seus reflexos no Brasil. Então, veja, apresentar a Guerra Fria. Eu vou apresentar o que? A Guerra Fria. A Guerra Fria, ela pode ser apresentada por suas características. Eu vou citar conflito ideológico. O conflito ideológico foi uma característica da Guerra Fria. Então, portanto, eu posso apresentar a Guerra Fria por seu conflito ideológico. Então, aqui é a citação da ideia. Portanto, qual é o estilo redacional da servidão apresentar? Eu vou citar a ideia. Eu vou citar a ideia que responde
ao pedido da questão, apresentar o que? A Guerra Fria. Aqui, portanto, estamos apresentando uma característica da Guerra Fria. Bem, a seguir eu vou explicar a citação da ideia. A disputa ideológica da Guerra Fria fundamentou-se na incompatibilidade entre dois sistemas políticos, econômicos e sociais totalmente distintos, a democracia capitalista versus o comunismo socialista. Então, aqui nós temos o estilo redacional da servidão apresentar. É muito simples, eu vou citar a ideia e vou explicar a ideia. Parágrafos muito curtos. Lembrando sempre que, na servidão apresentar, não há necessidade de que os parágrafos tenham uma interconectividade. Ou seja, na servidão apresentar, os parágrafos são estanques. Não há necessidade de elementos da língua portuguesa que, digamos, estabeleçam uma interconectividade entre esses parágrafos, tais como, ademais, além disso, por outro lado. Não existe essa necessidade, porque na servidão apresentar, esses parágrafos são estanques. Veja agora um outro exemplo, apresentar o que? A Guerra Fria. Citação, áreas de influência. As áreas de influência foram outro elemento, são outros elementos, é outro elemento de caracterização da Guerra Fria. Então, aqui está a citação, áreas de influência. Agora, eu vou fazer o quê? Explicar a citação. A bipolaridade da Guerra Fria dividiu o mundo por áreas de influência e geopolítica. Grosso modo, o hemisfério ocidental e a Europa Ocidental ficaram sob a influência dos Estados Unidos. E a Ásia e a Europa Oriental sob a influência comunista, Moscou e Pequim. Agora, vejam na segunda questão, apresentar a Guerra Fria destacando seus reflexos do Brasil. Aqui eu tenho uma condicionante da servidão. Eu vou apresentar a Guerra Fria e destacar seus reflexos do Brasil. Uma pergunta que sempre surge. Todas as citações precisam vir acompanhadas de destaque? Não necessariamente. O destaque vai haver caso haja uma ideia relevante para ser destacada. Por quê? A questão determina apresentar destacando. O foco maior da questão é o apresentar, o destacando é um a mais, um complemento. Então, é lógico que, caso não existe destaque para uma citação importante, o destaque não haverá. Agora, voltando ao estilo redacional. Então, veja agora o estilo redacional para a servidão apresentar, destacando. Eu vou citar a ideia, eu vou explicar a ideia e, a seguir, vou dar o destaque. A disputa ideológica da Guerra Fria fundamentou-se no conflito ideológico entre a democracia capitalista versus o comunismo socialista. No Brasil, a sociedade polarizou-se entre direita e esquerda, particularmente nos governos de Jânio Quadros, 1961, e João Goulart, de 1961 a 1964. Então, veja, a citação da ideia, mais a explicação da ideia e logo a seguir o destaque. Vamos a outro exemplo? Áreas de influência. Apresentar a Guerra Fria. Áreas de influência, eu vou citar a característica, vou explicar a característica, que nós já lemos, já apresentamos, e a seguir eu vou apresentar o destaque. Destaca-se que o Brasil, inserido na doutrina norte-americana de segurança hemisférica, aliou-se a esse país, tendo como marco a assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o Tratado do Rio de Janeiro, o TIAR, de 1947. Então, assim, nós temos o estilo redacional da servidão apresentar, a servidão apresentar e também a servidão apresentar destacando. É um estilo redacional muito simples e que deve ser treinado. Um bom estudo para todos, saudações do curso Argo de Semi.